Puxa sua cadeira e senta junto comigo nessa mesa. Meu nome é Arielle e seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Juntas na Mesa. Bom, o tema de hoje vai ser um tema bem de chata, sabe? O meme, ai, chata, fala, vai, chata, fala. Pois é, vai ser assim. Porque talvez você já tenha lido aí, eu não sei ainda que título que eu vou dar para esse episódio, mas eu tô aqui para falar sobre termos ou frases ou tendências do mundo fitness que me irritam muito. Assim, profundamente. Profundamente a ponto de eu vir aqui gravar um podcast sobre isso. Mas eu tenho as minhas justificativas. Apesar de ser uma chata que veio pra reclamar, eu tenho as minhas justificativas, gente. Não é uma pura e simples reclamação. E se fosse, também tava tudo bem. Mas eu estou aqui para defender os meus argumentos, né? Para defender por que isso me irrita tanto. E eu vou começar com o termo carbo. Ficar chamando as comidas de carbo. Então, ai, vai comer uma batata? Ai, eu já comi o meu carbo. Já bati minha meta de carbo do dia. E isso vai desembocar lá na meta de proteína também, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. E isso me irrita profundamente, profundamente. Por quê? Primeiro porque você descaracteriza o alimento e a comida, né? E acho legal fazer um disclaimer aqui e explicar a diferença entre comida e alimento. Digamos, talvez eu não use os termos corretos para explicar, mas eu espero que faça sentido aí para vocês. Digamos que o alimento, ele não passou por um processo cultural, digamos assim, ele não foi inserido em uma cultura. Por exemplo, deixa eu pensar aqui, a banana. Se a gente pensar a banana, é só uma fruta, ela é um alimento ali. Mas se a gente pensar num cartola, e pra quem não sabe, cartola é um doce, né? É um doce, gente. Eu sei que isso é uma comida típica de algum estado do Nordeste. Se eu não me engano, Alagoas. Pode ser que seja mais de um estado e eu esteja falando coisa errada, gente. Me perdoe. Mas é que minha mãe foi pra Alagoas e ela comeu cartola lá. É, pode ser de outros lugares, mas ela comeu lá. Cartola é banana frita com queijo e canela. Se eu não me engano, é isso. Então, digamos que a banana é o alimento e o cartola é a comida. Por exemplo, também o milho. O milho, ele é só um alimento, mas se a gente falar cuscuz, né, que vem do milho, a gente sabe muito bem que ele passou por um processo cultural, ele é uma comida, né? Então, dito isso, né, feita essa diferença, ainda assim me incomoda, porque você, mesmo que você esteja se referindo a um alimento ou a uma comida, é muito ruim. Primeiro, porque quando você se refere faz isso com um alimento em si, então, é só uma batata cozida básica, você reduz aquilo a apenas um nutriente. E a batata, por mais que ela seja um tubérculo que está dentro do grupo dos alimentos energéticos, assim como os farináceos, os cereais e outros tubérculos ali, ela não é só carboidrato, ela tem outros nutrientes também. Então, tem um termo para isso, que se chama nutricionismo, que é fazer esse reducionismo mesmo, você reduzir tudo ao alimento, reduzir todo aquele alimento ao nutriente que ele tem maior concentração ou que ele é fonte. E isso é muito prejudicial para o nosso relacionamento com a comida também. Porque, de modo geral, se a gente for pensar, você não come carboidrato, você come batata, você come macarrão, você come arroz, né? E isso é muito ruim também, porque faz com que as pessoas enxerguem alimentos que não são fontes de carbo como se eles fossem fonte de tal. Por exemplo, o feijão. O feijão, ele estaria ali inserido no grupo das leguminosas, que pode ser inserido no grupo ali dos alimentos construtores. Então, esse alimento, ele tem quantidades maiores de proteína, apesar de ter carboidratos. E tem muita gente que tem deixado de comer arroz com feijão porque acha que é uma bomba de carboidrato, uma bomba de carbo. E ela não pode consumir essa bomba de carbo, porque não vai ultrapassar a meta dela de carbo do dia. Ou as pessoas que ficam tentando bater meta de carbo comendo abóbora. A abóbora não é um tubérculo. Por mais que ela tenha carboidratos,
ela não é fonte de carboidratos. A abóbora é um legume. Então, veja como isso bagunça muito as nossas percepções frente aos alimentos. E quando a gente faz isso com a comida, pior ainda, porque além da gente fazer tudo isso que eu acabei de explicar, a gente também apaga todos os processos simbólicos, né? Toda a parte cultural que aquele alimento pode estar inserido. Então, dadas as minhas justificativas, por isso que isso me incomoda muito, ficar chamando os alimentos de carbo. Depois, o que me incomoda muito também e que tem, assim, aumentado vertiginosamente nos últimos anos é essa obsessão pelas proteínas. Então, eu preciso bater as minhas metas de proteína, porque as proteínas, e porque eu comi proteína, e porque a proteína, e eu tô, tipo assim, cansada. Chega, pelo amor de Deus, o meme acaba, pelo amor de Deus. Tô desse jeito. E serve exatamente tudo aquilo que eu falei pro carbo serve para essa obsessão das proteínas, porque você não come proteína, você come alimentos que contêm proteínas. E se você, né, eu preciso fazer um outro grande disclaimer aqui. Essa grande obsessão pelas proteínas, né, ela pode ter várias origens ali, mas uma parte, né, uma pequena parcela pode se dar por conta dessa influência da indústria fitness, de nós acabarmos acompanhando muitos atletas de fisiculturismo, ou até outros atletas, né, de outros esportes, e nós queremos nos colocar nesse lugar de atletas também, né? Tem até uma marca de suplemento aí muito famosa que o slogan dela é Somos Todos Atletas, e não somos todos atletas. Nós somos réis mortais. Um CLT, que precisa ficar 2 horas no transporte público para ir e para voltar para casa. Que temos mulheres que têm jornadas triplas de trabalho, então tem que trabalhar fora, tem que trabalhar em casa, tem que maternar. Então, não somos todos atletas e não precisamos viver como tal. E é preciso lembrar que esporte de alto rendimento, né, ser um atleta de alto rendimento não é sobre saúde, gente. Não é sobre saúde e longevidade. Não à toa, muitos atletas se aposentam todos estourados. É joelho estourado, é não sei o que estourado, é tornozelo estourado. Não é saudável, porque o esporte de alto rendimento, ele visa justamente alto rendimento. Ele visa performance, né? Ele visa resultados, não saúde e longevidade. Então, a gente acaba se colocando nesse lugar desses atletas que muitas vezes podem sim precisar desse aporte de proteína, né? Esse consumo de proteína maior, só que nós não precisamos. Então, você, que pode ser essa pessoa, exatamente como eu exemplifiquei, que é CLT, escala 6x1, que tem que ficar 2 horas no transporte público para ir e para voltar, que tem jornadas triplas de trabalho, que é trabalhando fora, trabalhando em casa, maternando. Você não precisa bater essa meta de proteínas assim tão excessivas, né? Você comendo um prato de arroz, feijão, que contém uma carne, um ovo, uma outra leguminosa, caso você seja uma pessoa vegetariana ou vegana, e fazendo isso pelo menos 2 vezes ao dia e ainda tendo alguns lanches ali intermediários, os alimentos do café da manhã também, que muitas vezes podem ter alguma quantidade ali de proteína, por exemplo, leite, queijo, iogurte. Você não precisa ficar suplementando e tentando enfiar proteína onde não precisa, porque é caldinha de whey, é bolinho de whey, é porque whey, não precisa. Não precisa, não faz necessidade alguma, né? Então é importante que a gente põe um pé no freio um pouco em relação a essa obsessão pelas proteínas e pare de chamar, assim como eu falei dos carbos, né, do carbo, de chamar o alimento pelo nutriente que ele é fonte. Vamos voltar a chamar carne de hambúrguer, frango de frango, né? Porque essas coisas não são proteínas. Elas são alimentos que contêm proteínas ou carboidratos, né? É importante reforçar isso. E é muito importante também lembrar que, tendo uma alimentação variada e não só com alimentos de origem animal, você pode sim adquirir proteínas, né, na sua alimentação. Porque o que são as proteínas? Eu acho muito importante explicar. Proteínas são
Vou tentar fazer uma analogia bem básica. Pensa em um colarzinho de miçangas, né? E aí, cada miçanguinha é um aminoácido. E quando você chega numa quantidade significativa de aminoácidos, você forma uma grande proteína. Então, a proteína é um colar completo e cada miçanguinha é um aminoácido. E existem alimentos que contêm esses aminoácidos e que, combinados, podem formar uma boa fonte de proteína, como, por exemplo, arroz e feijão, que eu acabei de falar e que as pessoas têm deixado de consumir, têm ficado com medo de consumir. Então, acho que dito isso, vou reforçar que paremos de chamar os alimentos do nutriente que ele é fonte. Vamos voltar a chamar os alimentos do que eles realmente são. Então, arroz, feijão, macarrão, carne, ovo, batata, abóbora e não carbo e proteínas, tá? E também vamos dar uma sossegada nessa obsessão pelas proteínas, por favor. Dito isso, vamos seguir para o terceiro ponto, que foi o gatilho, assim, que me trouxe aqui para gravar esse conteúdo, né, esse podcast, esse episódio, que não é necessariamente um termo, né, é mais uma modinha aí, porque me vem muito com o lugar de modinha. Ele tá muito ali no lugar me parece, né, algo muito parecido com os shots matinais, mas não é. Mas não deixa de ser uma pseudociência. Que para mim é uma pseudociência, né? E deixando claro que eu sou contra todas e qualquer pseudociência que esse mundo fitness venha propagar ou já propagou, mas eu queria falar sobre essa porque essa tem me incomodado bastante, que é a dita cuja das 500 ml de água em jejum. Pra que esse povo tá mandando vocês beberem 500 ml de água em jejum? Talvez eles não estejam dizendo que seja diretamente para melhorar a sua performance, para te dar mais rendimento, ou para ajudar no seu processo de emagrecimento. Talvez eles não estejam dizendo isso, mas fica muito subentendido que é para isso. Geralmente essas orientações estão acompanhadas de vídeo de rotina, e esses vídeos de rotina geralmente começam: vem comigo acompanhar minha rotina na minha jornada de emagrecimento, tendo já eliminado não sei quantos quilos. Aí eu começo com 500 ml em jejum, 500 ml de água em jejum, e aí eu fico tipo assim, será que esse é o verdadeiro propósito que você deveria estar incentivando as pessoas a beberem água? E vamos ser bem sinceros aqui, eu e você. Será que se as pessoas não acreditassem tanto que é uma boa hidratação, né, jogassem tanto na conta dessa boa hidratação e até num consumo excessivo de água, o sucesso do emagrecimento delas ou das pessoas que elas acompanham, será que as pessoas realmente estariam bebendo esse tanto de água que elas estão bebendo? Eu acho que não. Então, eu geralmente até oriento os meus pacientes a beberem água ao acordar, mas não exatamente 500 ml de água em jejum. Me lembra muito das minhas orientações como eu disse, do shot matinal em jejum, do treino em jejum. Então, não tem necessidade do ser em jejum, não é obrigatório ser em jejum e não é obrigatório que seja 500 ml de água, né? Eu geralmente falo para os meus pacientes por conta de outros pontos que são muito importantes. Por exemplo, se você dormiu pelo menos umas 7 horas durante a noite e você não acordou nenhuma vez, nem para ir no banheiro para beber água, você tá pelo menos 7 horas sem beber água. E você tá pelo menos 7 horas desidratando, perdendo água. Então é importante que quando você acorde, você beba assim um pouco de água. Vai ajudar a fazer com que seus órgãos funcionem melhor, né? Trabalhem melhor ali. Você vai estar hidratando o seu corpo. Isso é muito positivo e colabora também para você criar meio que um hábito, um gatilho para um hábito de sempre se hidratar pela manhã, e isso já colabora para aumentar a sua ingestão de água, né? Porque imagina, se você acordar e não beber nada de água e for beber água só muito mais tarde, talvez a sua ingestão de água ao longo do dia seja realmente mais baixa. Então tem sim os seus pontos de importância, mas veja que não estão associados a um processo de emagrecimento, não estão associados a uma rotina, tudo que eu como em um dia para perder tantos quilos. Percebe que não tem necessidade? A quarta coisa que também tem me incomodado profundamente
É uma coisa que eu vi uma colega nutricionista postando que é a ajuda culposa, quando não há intenção de ajudar. Peraí que vocês vão entender. Geralmente são aqueles vídeos dessas mesmas pessoas fitness, geralmente mulheres, e que elas têm um corpo muito padrão, que elas já emagreceram à custa de muito foco, força, fé, determinação, disciplina e talvez, mas só talvez um pouquinho de bomba, um pouquinho de gente cozinhando para ela, tempo livre, né? Então não foi só o foco, a determinação, a disciplina e a fé dela, né? Mas enfim. Então são essas pessoas que já atingiram o shape e aí elas ficam tentando mostrar que esse shape delas, ai, não são tão perfeitos assim. Aí elas fazem de tudo para espremer a barriga e mostrar que elas têm um pouquinho de barriga sim, que às vezes é só um punhadinho assim de barriga, né? Aí apertam as coxas para mostrar que elas também têm celulite, né? Tentando criar uma certa aproximação, uma certa humanização, né? De certo modo, eu acho que é importante, né, que a gente humanize essas pessoas, né, porque elas não deixam de ser mulheres e são mulheres que também sofrem com pressão estética, né, independente se elas estão mais próximos do padrão ou não, elas vão sofrer com a pressão estética. Não à toa que elas vão continuar, porque elas vão continuar fazendo essas manutenções para se sustentarem dentro ou próximo desse padrão, né? Mas eu acho que seria muito preciso que essas mesmas mulheres, que eu sei que também sofrem, botassem um pouquinho na mão na consciência e pensassem: será mesmo que ao postar isso aqui e mostrar esse meu corpo que já tá muito fora da curva e muito dentro desse padrão, realmente vai ajudar alguém? Será que eu realmente vou fazer com que alguém se sinta acolhida a olhar esse meu corpo que eu estou tentando enfiar, entre aspas, imperfeições e problemas? Eu realmente acho que falta um pouco de autorresponsabilidade e de mão na consciência por parte dessas pessoas, porque realmente não ajuda. E se vocês geralmente olharem os comentários desse tipo de vídeo, tem bastante gente reclamando e falando, amiga, a intenção era ajudar? Realmente era isso que você queria? Porque às vezes não parece. Às vezes sem querer julgar. Me parece muito com um viés de enaltecer o próprio ego mesmo, de, né, de massagear o próprio ego, né? Então, bora repensar o que a gente acha que pode ser inspiração, apoio e ajuda, porque às vezes a gente pode estar só reforçando alguns desconfortos que a grande maioria das mulheres já tem com o próprio corpo e até mesmo reforçando transtornos alimentares, como, por exemplo, né? Então, fiquem atentas. Nossa, eu já ia me esquecer, eu ia falar que o anterior tinha sido o último. Mas tem um que me incomoda muito também, assim como todos, que é esse falso discurso, porque assim, gente, é falso. Porque quando você vai ver, não tá nada alinhado com o que essa pessoa posta e com o que essa pessoa faz. Com o discurso de, eu estou treinando pela minha saúde mental. Eu estou treinando. Não tô dizendo que é todo mundo, tá, gente? Eu acho que fica muito nítido de perceber quem é as pessoas que realmente estão treinando ou não ali pela saúde mental. Claro que eu não tô aqui pra dizer quem é que treina ou não pela saúde mental, mas a gente consegue perceber que tem uma distância muito grande entre o discurso e entre o que essa pessoa posta de fato. Então, eu tô treinando pela minha saúde mental, eu estou treinando, né, pra velhice, né, pra acumular massa muscular, eu tô treinando pra poder limpar minha bunda sozinha. Só que aí quando você vai ver, essas pessoas não estão treinando pra longevidade. É aquilo que eu falei do fato da gente se espelhar e se basear na vida de atletas de alto rendimento. Atletas de alto rendimento não treinam pensando em longevidade, eles treinam pensando em performance. E essas pessoas estão começando a querer treinar só pensando em performance. E aí, quando a gente vai pensar em performance, é performance de quê? Já que elas não são atletas e não competem. É em performar um corpo perfeito, né? Em performar esse corpo mais próximo do padrão possível. Então, quando você vê que as pessoas usam muito esse discurso, mas que 99,9% do feed delas é só elas
se avaliando, se autoavaliando e se apalpando em frente ao espelho e dando esses não é fit checks, porque o fit check geralmente é do outfit, né? Ou eu confundi, né? Do look, né? Mas vamos supor que seja esse check corporal, body check. Não sei, gente. Não vamos. Esse checagem corporal mesmo, né? Não vamos trazer pro inglês, não. Vamos abrasileirar as coisas. Ficando apalpando, se autoavaliando, e é vídeo só e virando músculo pra cá e músculo pra lá, e vira a bunda pra cá, e pá, e barriga. E aí, quando você vai ver, falar, será que realmente é pra longevidade que essa pessoa tá treinando? E é um problema se essa pessoa estiver treinando só para performar um corpo? Eu acho que não, cada um sabe o que faz, cada um faz o que quer, inclusive. Eu acho que o problema é só quando você acaba enganando as pessoas, né? Ai, porque aqui é uma comunidade para mulheres que eu vou acolher vocês, né? Pra gente ver as nossas inseguranças, pra gente treinar pela saúde mental e pela velhice, longevidade, mas ela só tá de certo modo, em algum nível, oprimindo as outras mulheres, expondo excessivamente o corpo dela perfeito, enquanto ela massageia o próprio ego. Nada mais do que isso. Apenas isso. Bom, eu poderia listar muitas outras coisas e justificar todas essas muitas outras coisas sobre o mundo fitness, como, por exemplo, as pseudociências que eles propagam, né, as propagandas excessivas e mascaradas dos produtos. Então, antes, quando a gente via comerciais na televisão, a gente sabia que aquilo era publicidade, né? Só que hoje em dia a gente não sabe mais que está vendo uma vitrine, que a gente está vendo aquelas vidas desses influenciadores se tornaram uma grande vitrine de publicidade e a gente não às vezes não percebe. Claro que às vezes são publis onde eles sinalizam que é uma publi, mas e quando ele recebe um produto da marca, por exemplo, um suplemento, e ele posta que, ai, tomando meu café da manhã com o café, o super café da vida tal. É uma propaganda. É uma publi, de certo modo, né? E você começa a ser estimulado a querer consumir aquilo. Então tem esse ponto, né, das propagandas excessivas, isso me incomoda demais. Os discursos extremamente meritocráticos, que, meu Deus do céu, parece que para alcançar o corpo perfeito, né, o corpo saudável e o que é um corpo saudável, né? Para alcançar esse corpo saudável, basta querer, né? E quando a gente sabe que existem muitos atravessamentos sociais, financeiros, e que vão interferir, biológicos e genéticos, né? Que vão interferir no alcance desse corpo ideal, esse corpo saudável, esse corpo perfeito, enfim. Então, tem esses discursos meritocráticos e mais uma cacetada de coisas que eu poderia dizer aqui. Mas eu prefiro parar por aqui. Se vocês gostaram desse episódio, comentem aqui embaixo. Comentem também aqui o que incomoda vocês nesse mundo fitness, wellness, né? O que tanto tem incomodado vocês e que gera um certo desconforto em vocês. Aqui eu deixo os meus desconfortos e gostaria que vocês dividissem comigo também. Lembrando que vocês podem me acompanhar, né? Me seguir nas minhas redes sociais. Eu tenho o meu Instagram Arielle Nutri e o Instagram Juntas na Mesa, que você pode me acompanhar. Inclusive, é nesse podcast, no Juntas na Mesa, que eu vou postar cortes desses episódios, né, daqui do podcast. Não deixe também de avaliar esse conteúdo aqui no Spotify, deixar 5 estrelas. E eu te espero, então, aqui nos comentários e nas redes sociais. Um abraço e até o próximo.